sejam muito bem-vindos. Falamos ao vivo do estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023. É um prazer enorme começar a nossa programação com ela, que é mestra em Engenharia da Computação, especialista em dados, palestrante premiadíssima, Dani Monteiro. Seja muito bem-vinda, Dani. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou super feliz começando a Campus com a minha palestra e com vocês. Como foi a palestra? Foi ótimo, estou muito feliz. Uma troca bacana, né? O pessoal jovem, cabeça aberta. Bem misto, tinha um público bem diversificado, o que me deixou mais contente. Bom, nossa ideia aqui é falar um pouco sobre ChatGPT, uma ferramenta aí que é recente, porém já veio com muito amor, muito hate. Eu acho que é importante a gente conversar bastante sobre isso, né? De que forma que a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor. E dá para usar, né, Dani? Dá para usar a nosso favor e tem vários pontos que a gente está deixando de lado quando é tomado por muita paixão. Então, o ChatGPT é uma ferramenta legal, é uma prova da evolução da tecnologia, da evolução da inteligência artificial, e nós temos possibilidades gigantes. No começo dela, quando ela surgiu, muito se discutiu sobre a possibilidade aí de algumas profissões simplesmente desaparecerem. Ou a possibilidade que a gente tem de criar textos, até letra de música por meio dessa ferramenta, né? O que você pensa a respeito disso? Algumas profissões, como a minha, por exemplo, precisam se preocupar ou não? Não precisa se preocupar. Eu acho que nós teremos mais tempo. Então, falando no caso de um desenvolvedor, que tem uma ferramenta que gera o código para ele. Então, ele não precisa mais escrever o código básico. Ele pode ir para uma etapa à frente. Já vai ter mais tempo para inovar. O jornalista, a ChatGPT vai escrever uma matéria? Não, mas ele pode te dar um roteiro. Ele pode resumir os textos que vão servir como fonte para uma nova matéria, para uma nova entrevista. Então, você vai ter mais tempo, porque a informação relevante, ela vai ser menor. Então, nós temos aí que usar a nosso favor. Quero diminuir meu tempo e fazer mais coisas. E por isso que eu não acredito que algumas profissões vão desaparecer, não, mas vão mudar. Algumas pessoas, também alguns especialistas na área do direito também se preocuparam bastante com essa questão, né, Dani? Sim, na área do direito, por ser uma área onde nós temos também muito texto, começaram a usar o ChatGPT de uma maneira mais intensiva e alguns usaram de uma maneira leviana. Só que é uma ferramenta que pega parâmetros, pega informações e monta essas informações para dar origem a um texto coerente. O que aconteceu foi ter um caso de um processo onde informações eram falsas. Por que aconteceu? Porque foi feita uma solicitação, o modelo gerou os dados de uma forma que para ele fazia total sentido. Até porque não estava escrito lá na solicitação, gere o processo com informações verdadeiras, ou gere um artefato com informações verdadeiras. Então, na área do direito, nós também conseguimos ter a geração de artefatos, mas precisamos de uma pessoa com conhecimento para validar, para verificar se realmente está coerente, se as informações utilizadas elas são verdadeiras. Então, muda, mas não substitui. Não é colocar a ferramenta para trabalhar por nós, né? Tem que ser algo ali em conjunto, certo? Exatamente. O conjunto da inteligência artificial com a nossa inteligência é uma coisa muito poderosa. Agora nós estamos numa era, né, uma geração de crianças digitais, né, Dani? E esse é um ponto muito importante para a gente falar também, porque o que eu tenho percebido, principalmente quando eu vou à rua, eu tenho que entrevistar professores, é que eles estão de cabelo em pé, porque as crianças que são tecnológicas estão chegando na sala de aula com trabalhos produzidos pelo ChatGPT, e os professores nem sempre estão acompanhando, nem sempre sabem como lidar com essa ferramenta e com essa geração. Como você enxerga isso?
Essa parte, eu sou a tia legal. Sou a tia super legal, que deixa as crianças fazerem tudo. Mentira, não, nem tudo. A internet, para uma criança que já nasceu digital, ela é vista de uma forma muito natural. O professor desta criança provavelmente não nasceu digital. Então a internet para ele cria barreiras. Então a gente já tem um ponto onde nós precisamos de aproximação. Por quê? Porque se o aluno está chegando com a resposta de um texto proveniente do chat GPT, e o professor, será que ele está usando o chat GPT para criar uma aula diferenciada para essa criança, porque ela já precisa de um estímulo diferente? Não adianta dar para uma criança de 7 anos hoje o mesmo estímulo que eu tinha quando eu tinha 7 anos. Então, nós precisaremos de professores cada vez mais capacitados nos recursos de inteligência artificial. E não só no ChatGPT. O ChatGPT ele é o mais famoso, mas nós temos recursos para resumos de texto, nós temos recursos para verificar prós e contras de argumentos, nós temos busca de entidades semânticas dentro de uma informação. Então, juntando tudo isso, geração de imagens, gerar aulas para pessoas diversas, trazer essas pessoas diversas para dentro do universo de sala de aula, porque não é sempre que a resposta de um texto é o que está fazendo uma criança aprender, mas a convivência entre diversas crianças, diversas criações, diversas possibilidades, isso é muito rico. E a inteligência artificial pode ajudar os professores a criar esses roteiros, a criar essas aulas. E não tem como fugir. As crianças são muito inteligentes, eles são muito espertos e eles conseguem buscar essas possibilidades antes eu diria que eles competem com os profissionais de tecnologia. É mesmo? Nesse nível? Nesse nível. Tem crianças que são fenomenais. Tem um jogo que as crianças adoram e eu sempre achei terrível. E eu tenho um primo de 7 anos. E ele foi me ensinar. Sabe qual foi a pior parte? Não. Ele virou para mim e falou, nossa, como você é ruim. As crianças são ousadas às vezes. Né? Mas eu acho que eu sou ruim no jogo mesmo, olha. Mas eu acho que pelo que você está me dizendo, assim, não adianta o professor ele negar aquilo dentro de sala de aula. Não dá mais para negar a tecnologia. Né? Ele tem que incorporar aquilo no dia a dia, nas aulas dele, né? E trazer as crianças para se interessarem também e para usarem a ferramenta da melhor forma possível. Né? Mais ou menos como a gente pensou quando a gente falou sobre jornalistas, advogados e afins. Trabalhar em conjunto com a ferramenta, né? Não ela substituindo o esforço individual. Exato. E como a criança ela tem a criatividade muito aflorada, eu acho que torna até mais difícil de barrar. Porque os pais também, muitas vezes, deixam as crianças usarem o celular. Então, vamos trazê-las, né, junto, vamos ter mais possibilidades de estar perto, porque caso contrário vai ficar muito difícil. Não dá mais para brigar com a tecnologia, né, Dani? Não. Numa briga entre seres humanos e tecnologia, boa parte da nossa população perde. Então, em um mundo onde nós procuramos ser cada vez melhor, trazer cada vez mais, lutar pela igualdade, lutar pela possibilidade das pessoas, então eu preciso da tecnologia como minha aliada. Porque a minha voz ou a voz de algumas pessoas, ela é muito pouca. A tecnologia, ela vai ela é meu microfone, ela leva a minha voz mais longe. Então, eu não acredito que vamos impedir todos de usarem o ChatGPT. Não. Vamos começar um projeto com resumo usando o ChatGPT, vamos escrever um e-mail utilizando o ChatGPT, mas eu valido, eu tenho conhecimento e eu continuo buscando conhecimento para que a tecnologia efetivamente não me substitua.
Perfeito. Vou pegar um gancho na sua resposta. Você falou também sobre inteligência artificial dentro da sala de aula. E aí a gente entra numa outra discussão, que é o mau uso da inteligência artificial e que a gente tem visto bastante acontecer aí, principalmente nos últimos meses, na internet, nas redes sociais. É um problema, né? É um problema muito sério. Mas como de 2, 3 anos para cá, a tecnologia deu um salto muito grande. Então, muita coisa mudou e muita coisa nunca foi vivida. E isso traz o problema de que muita gente não consegue ver e nem tem ideia do que vai acontecer nos próximos tempos. Então, aplicativos, por exemplo, vamos gerar a sua foto mais velha. Isso vira hype muito fácil. E aí, o que está acontecendo? A pessoa vai, coloca a foto dela no aplicativo, coloca os dados, o e-mail, o telefone, para receber como retorno a foto dela daqui a 50 anos. Quais os riscos disso, Dani? Todos os riscos possíveis, porque eu não conheço, provavelmente, a empresa que está manipulando o meu dado. Então, se essa empresa vazar o meu dado e alguém colocar minha foto num site de pornografia, eu recorro a quem? Eu não tenho para quem recorrer. Ou a pessoa pega, a empresa pega minha foto, treina o algoritmo dela e vende esse algoritmo num cenário de guerra. Poxa, os meus dados foram usados para treinar uma inteligência artificial usada no cenário de guerra. Vou recorrer a quem? Porque aí eu estou sendo conivente a alguma coisa que eu não acredito. E outras, tem cláusulas, por exemplo, seus dados serão mantidos por 10 anos. Será que daqui a 10 anos eu quero que o meu dado esteja vinculado a essa empresa? E você fala em cláusula, só que a grande maioria das pessoas nem lê aqueles termos, né? Clica lá, aceita os termos, porque realmente fica tão focada no resultado. Eu quero minha foto, quero saber como eu vou estar daqui a alguns anos. E não pensa nisso, né? Esse é o ponto que quase ninguém olha e é onde nós começamos a correr perigo. Porque se acontecer alguma coisa, pode não acontecer. Um monte de gente fala, está sendo pessimista, Dani. Eu falo, eu sou pessimista, gente. Eu acredito em precaução. E muitas vezes esses aplicativos, eles são usados por crianças. A criança está essa semana, meu enteado falou, deixa eu ver como seria um filho seu. Eu falei, se eu quisesse saber como vai ser um filho meu, eu teria tido um. E aí ele, tia... E depois eu pensei, tadinho, né? Precisava ter respondido assim, mas respondi. E as crianças estão usando para gerar como que eu vou ser mais velha, como que eu vou ser quando eu tiver filho, como que eu vou... E muitas vezes os pais só veem o resultado, não estão vendo o perigo que é de fornecer essas informações. Isso falando de crianças, mas os próprios adultos também, né? Porque o que tá pipocando nas redes sociais, essas fotos de adultos mesmo, com um bebezinho no colo, que lindo, que seria meu filho desse jeito, e a pessoa acaba aceitando realmente termos que ela nem fica sabendo quais são, porque ela aceita de primeira. Ela aceita. Isso acaba sendo um dos primeiros pontos onde eu vejo o mau uso da inteligência artificial. Além disso, existem empresas que compram dados ou que estão vendendo dados, que não estão analisando se os dados... Porque a inteligência artificial nada mais é do que eu tenho dados, tenho um modelo que recebe esses dados e esse modelo processa os dados e trazendo outros dados. É só isso. E tem empresas que não estão verificando se esses dados de entrada têm algum viés. Então, será que a variável raça ou a variável gênero não está impactando o meu modelo? Por quê? Porque para a mulher ele traz um resultado diferente que de homem, ou uma pessoa preta
temos aí vários exemplos na história da inteligência artificial onde os vieses não foram tratados e acabaram impactando na vida das pessoas. Então, quem escolhe trabalhar com inteligência artificial sempre vai precisar avaliar os dados para verificar, tem algum viés? E isso não quer dizer acabou com os vieses, não, mas pelo menos eu tentei tratar. E o mau uso vem desse ponto, de não tomar esse cuidado com os dados que estão sendo utilizados. A imprensa tem um papel muito importante nessa parte de orientação, né? Na Record TV, no R7, a gente sempre está produzindo matérias que falam sobre a importância de você proteger seus dados, né? Sobre golpes, muitas vezes, que são aplicados por meios digitais. Você acha que é preciso também investir, aí a gente está falando de política pública também, em educação tecnológica, nem sei se chama assim, porque quando a gente fala de economia, por exemplo, com os especialistas na área de economia, a gente está falando de educação financeira, que é algo que ninguém mais discute, que é fundamental acontecer desde cedo. Mas a gente também precisa pensar em tecnologia, e as crianças já nascem com isso, né? Já nascem inseridas nesse universo. Elas deveriam também ser educadas lá de trás, né? Seria fantástico se todos tivessem o conhecimento do poder que a tecnologia dá, no poder que a inteligência artificial está trazendo, porque aí também os hypes, os fake news teriam um impacto menor, porque as pessoas conseguiriam entender, poxa, isso aí tem cara de que não é verdade, ou isso aqui tem cara de que não é bom. Mas eu acredito que é um trabalho de longo prazo. Começando agora, as próximas gerações vão estar mais adaptadas. Essa geração eu já estou bem feliz que a gente já vai conseguir, já está desmistificando o uso da AI generativa, que é justamente essa categoria onde eu posso gerar texto, gerar conversas, gerar imagens. Já é um grande salto. Então, se todo mundo começar a utilizar para extrair o melhor do seu tempo, já vai ser um salto. Mas, sim, futuramente vai ser uma coisa fantástica ter educação tecnológica, mas porque a segurança física, né, começa a trazer impactos na nossa segurança física. Se você dá uma informação, se alguém te clona o seu cartão, e é super complicado, porque hoje em dia eu sempre penso, meus testes sempre são com a minha avó, melhor pessoa. Que demais. Às vezes ela fala, nossa, isso aqui ficou ruim. Aí eu, nossa, avó, fui eu que fiz. Ela, não, tá bom, não tá tão ruim. Não. Minha avó é super boazinha. Mas eu sempre tento ver como que ela tá entendendo esse momento, porque ela já começa a trazer alguns insights do tipo... esses dias ela falou assim, mas isso aí não dá pra fazer com a máquina, não? Eu falei, olha só, ela já tem noção que algumas coisas posso fazer com inteligência artificial e nem adianta dar o golpe e falar, vou demorar mais, não, porque ela já sabe. Sim. Então, eu já fiquei bem contente que já estamos tendo essa noção, mas o ponto da educação, né, dessa precaução ainda demora um pouco. Bom, a gente está falando do mau uso da inteligência artificial, mas é inegável que a inteligência artificial veio para o bem. Isso que a gente tem que acreditar, na verdade. Exato. E é isso que eu quero que você fale um pouquinho para a gente, né? O que a inteligência artificial traz de bom, né, de avanço para as nossas vidas? Muitos avanços, porque ela está presente em detalhes no nosso celular, no nosso relógio. Então, por exemplo, eu sou hipertensa e o meu relógio, não esse, mas eu tenho um relógio que fica monitorando a minha pressão. E se os meus batimentos passam um pouquinho do limite, eu achava que ele dava um alerta. Não, ele não dá um alerta, mas ele faz uma outra medida para verificar se a minha pressão está alta mesmo, né? Ou se foi só um pico. E eu achei aquilo incrível. Aí o problema é que agora, de vez em quando, tem uns avisos. Hoje você pode cumprir a sua meta de... Então, ela está ali, está dizendo que, olha, você precisa fazer exercício, então vamos lá. Outra que a minha avó também foi bem legal,
que eu quero colocar sensores na casa dela. Porque se acontece alguma coisa, ela mora sozinha, com esses sensores eu consigo verificar se ela levantou bem, se aconteceu alguma coisa, se ela já foi comer. E se eu falar, mas tá, se ela cair, você vai saber. Não. Às vezes ela abaixou para pegar um sapato. Então, tem diferenças de comportamento que eu posso utilizar inteligência artificial para mapear, para me ajudar. Então, descoberta de câncer, verificação de exames, são só alguns dos campos. Nosso corpo é tão delicado que alguns exames são fantásticos, só com máquinas e só com inteligência artificial nós vamos conseguir ser totalmente, ou chegar perto da exatidão. Então eu fiquei encantada esses dias com o exame do olho. Gente, quantos mecanismos delicados no nosso olho, e utilizando inteligência artificial também. Então a AI veio para o bem, ela veio para trazer, possibilitar mais cuidado, mais velocidade na execução de tarefas. Porque, por exemplo, em um hospital público, onde existe a possibilidade de analisar os exames de forma mais rápida, eu consigo atender mais pessoas, gente. Com certeza. E é uma tecnologia que vai ficar cada vez mais acessível, né? Sim. Que era algo que alguns anos atrás a gente imaginava, não, isso é muito futuro, e não é, tá agora. Eu queria uma Super Vicky, que era uma boneca dos anos 80, assim, era o meu sonho. E não, hoje em dia ela já está até ultrapassada, a Super Vicky, se a gente parar para pensar. Né? Já. Dani, quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente, muito legal esse bate-papo. Gostou da Campus Party esse ano? O que você está achando? Tá bem legal, tá bem diferente. E eu que quero agradecer de estar aqui com você, uma conversa ótima e um super prazer. Prazer é nosso, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a gente aqui, que tem muita programação pela frente aqui no estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023.